Bom, eu tô fazendo esse vídeo aqui para vocês, porque assim como eu, talvez você não tivesse coisas nos seus 20 anos, mas você tinha fé e esperança. Por que que eu digo isso? Em 2018 a 2020, eu passei um período da minha vida em que eu estava estudando muito para a faculdade. Só que nesse meio tempo, entre 2019 e 2020 e 2021, veio a pandemia. E aí eu fui deslocado da minha área. Então eu comecei a fazer licenciatura para o curso de História, mas devido à pandemia e tudo o que aconteceu, eu tive que trabalhar em outras áreas. Minha família, ela sempre me deu apoio, eu não precisava trabalhar, mas eu senti essa vontade imensa de ter que trabalhar nessas áreas por causa que eu queria me sentir homem, eu queria trabalhar. Eu estava em 2018, eu estava com 19 anos. Eu já tinha estágio, eu já tinha bolsa que eu ganhava para dar aula num programa chamado PIBID pela faculdade, mas eu precisava trabalhar, eu precisava ganhar mais. E aí no tempo da pandemia eu não conseguia me sentir bem, ficar só naquilo, e ao decorrer do tempo as regras foram se flexibilizando e permitindo que a gente voltasse ao trabalho e pudesse fazer outras coisas. Mas dentro desse tempo a dificuldade era imensa. Então, por exemplo, tinham empresas que me ofereciam R$ 600 ou uma diária de R$ 30 para passar toda a noite, e eu tive que aceitar. Eu fiz essas coisas para que eu desse valor cada vez mais ao meu trabalho. Então, se você for uma pessoa que passou por isso, esse vídeo aqui é para você, exatamente para você. Porque hoje é 2026, eu estou decidindo gravar vídeos de novo, apesar de que eu acho que eu não vou manter uma consistência, eu nunca consigo manter uma consistência gravando os vídeos, mas em 2026 eu passei no que eu queria, eu sou um professor da rede estadual de Pernambuco e minha vida mudou da água para o vinho, certo? Então, ela só teve essa mudança, ela só pôde acontecer porque eu tinha fé e eu tinha esperança de que aquela fase que eu passei, ela iria me ajudar a estar nessa fase que eu estou hoje. Então, observar que o trabalho, a ajuda de Deus e as coisas que estavam ali presentes, é, elas eram um tempo de oportunidade, foi o que me permitiu continuar. Porque muitas vezes eu pensava, poxa, esse trabalho aqui não vai me dar retorno, não vai me ajudar e eu não vou evoluir. E eu tenho 20 anos, eu tenho 21, 22, eu estou atrasado. Eu não tenho nada, eu não tenho um carro, eu não tenho uma moto, eu não tenho dinheiro, eu não tenho nada, 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 nada. Eu não tenho um relacionamento, eu não tenho nada. E aí as coisas começaram a se encaixar de uma maneira diferente, estranha, como se fosse um passe de mágica. Mas na realidade nada é um passe de mágica, e sim construção, e sim esperança e fé. É entender que aquele processo é uma caminhada. E dentro desse processo eu comecei a trabalhar em várias áreas. E a primeira grande área que eu trabalhei assim foi voltando para a educação. Mas eu era um estagiário que tinha que entregar panfletos de uma determinada faculdade EAD. E essa faculdade me pagava R$ 600 por mês. Naquele momento era muito bom para mim porque eu não tinha nada. Já tinha acabado o auxílio emergencial e etc. E aí foi o que me permitiu ter alguma coisa. Mas o trabalho era muito difícil, muito burocrático e etc. Mas eu ainda via condições de começar a ganhar um pouco mais de dinheiro. Então, o trabalho de panfletagem era ou por diária ou por mês. E quando tinha diária, eu fazia para uma faculdade AD, depois para um curso técnico que tem aqui na minha região de Serra Talhada, Pernambuco. Tá? Um curso bem famoso, inclusive esse curso técnico verdinho. E aí, a gente conseguia ganhar diária de 50, 30, dependia das diárias. Mas uma coisa eu sempre tive em mente, uma coisa eu sempre agradeci a Deus. Aquilo era uma passagem. E aí eu consegui trabalhar internamente nessa faculdade EAD.
e o emprego começou a ficar melhor. Eu começaria a trabalhar de 9 da manhã às 8 da noite, certo? 2 horas de almoço e por aí vai, mas apenas ganhando R$ 600. Às vezes eu conseguia trabalhar menos, porque era estagiário, não ganhava salário mínimo e por aí vai. Mas sempre com ambição, com fé e esperança de que aquilo poderia ser uma passagem. Em outros determinados momentos, eu ficava pensando, poxa, se isso aqui não funcionar, eu posso acordar às 6 da manhã e trabalhar, ou eu posso sair aqui da faculdade e trabalhar à noite. E foi essas coisas que eu fiz. Então comecei a vender balinha na rua, comecei a trabalhar em lanchonete e etc. Então dentro desse período, eu comecei a ter duas rendas, mas eu levei alguns calotes, tive uns péssimos empregadores, né, que não me pagaram bem, e eu acabei trabalhando muito e não ganhando nada. Então, trabalhar demais não compensou. Trabalhar mais, na verdade, não me trouxe mais riqueza ou uma vida melhor. Trouxe uma vida pior. Me trouxe uma vida pior, por mais irônico que isso pareça. Mas a obsessão, a obstinação de querer chegar ali me proporcionou uma mentalidade que eu precisava. Então, olhando para o passado, eu tenho uma certeza absoluta que a mentalidade que eu tinha era uma mentalidade fraca. E a mentalidade que eu tenho hoje é uma mentalidade boa. Mas isso não significa que quando eu chegar nos meus 35, eu vou olhar para a minha mentalidade hoje e vou achar aquela mentalidade boa. Então, essa é o que a gente deve manter em mente. Então, continuando no trabalho nessa faculdade, eu tentei retornar para minha área, mas uma série de problemas e conflitos chegavam na minha cabeça. Como eu pensar que eu não tinha capacidade de voltar para minha área, como pensar que aquilo não valeria a pena, como pensar que o conforto de trabalhar num ar-condicionado, com um notebook, respondendo pessoas e sendo admirado por aquele trabalho fosse uma coisa boa, mesmo que eu ganhasse apenas um salário de 1.200, naquela época era 1.200, tá? Eu passei para o CLT, depois de estagiário, eu passei vários anos como estagiário, sendo explorado de fato, e depois eu passei para CLT. Mas aí eu comecei a observar, eu nunca teria espaço nesse lugar que eu tô, jamais. A faculdade, ela fez uma escola, o proprietário da franquia, ele fez uma escola, e eu era uma pessoa que já tinha trabalhando há muitos anos com essa pessoa, tinha minha qualificação, e eu pensava que por ser bom no meu trabalho como estagiário, como fazendo o melhor trabalho possível, atendendo mais diversas ligações e mensagens, eu seria promovido. Mas sabe o que eu aprendi? Que não. Quanto mais trabalho, quanto mais me esforçasse, quanto mais eu fosse o melhor funcionário, mais eu seria explorado. Por incrível que pareça. Eu seria o menor remunerado. Eu era o que tinha a menor remuneração. Então eu comecei a pedir a Deus, orar a Deus por orientação. E Deus me ouviu. E começou a colocar situações ao meu derredor para me ajudar. Situações de pessoas, como pessoas da igreja também. Uma dessas situações foi quando eu quis deixar um currículo para a escola e a coordenadora olhou diante dos meus olhos e disse que eu era homem e que eu deveria ficar no meu trabalho e que eu não tinha nenhuma qualidade ou característica da nova escola e que meu trabalho era somente aquele que eu deveria ficar na minha. O que era muito irônico, porque eu fazia o trabalho das duas instituições. Eu ajudava na faculdade e ajudava a atender as ligações e registrar alunos na escola. Então aquilo mexeu muito comigo, porque eu soube que não importasse o que eu fizesse, as pessoas delas tinham uma visão de mim, e essa visão ia morrer com elas. Então, pedi a Deus ajuda e etc. E apareceu a grande oportunidade do concurso de professor de Pernambuco em 2022. E eu, sem experiência, sem nada, etc., recebi conselhos dos meus tios, tio paterno e meu tio da parte da minha mãe e da parte da irmã da minha mãe, dos meus dois tios, né? E nisso eu comecei a estudar, comecei a parar de vender as coisas, de vender meu tempo e comecei a estudar.
eu tive apenas 3 meses de preparação da inscrição para a prova, mas eu estudei quando eu tinha tempo, quando eu tinha oportunidade, eu estudava. E isso, sendo o meu primeiro concurso, eu fiquei em quinto lugar. Eu fiquei pro cadastro reserva em quinto lugar. Foi uma excitação enorme no meu coração, algo assim no meu coração que eu não esperava. Só que eu passei ainda 2 longos anos, de 2022 a 2024, para ser chamado para trabalhar. Eu trabalhei em 2025 agora. 2025 ano inteiro eu trabalhei. Mas eu fui convocado em 2024, em novembro de 2024. Então foram longos anos. E aí, depois de muitos anos, de 2018 a 2020, do final de 2022, sem férias, sem nada, eu pedi férias, que era uma burocracia imensa de ter férias naquele lugar, porque eles dependiam de mim, literalmente eles dependiam. Era um funcionário que respondia 300 mensagens por dia, era o único que conseguia fazer as coisas. Então, eu consegui essas férias e uma antiga professora minha me chamou para dar aula de reforço. As aulas dela na escola estadual aqui de Pernambuco, em Serra Talhada. Eu fiz essa aula durante todo esse mês e eu esperava ganhar o dinheiro. Adivinha? Eu não fui pago. Não me pagaram o salário. Mas algo mudou ali na minha visão. Mesmo que eu não fosse pago por aquilo, e mesmo que passaram a perna em mim, uma coisa mudou dentro daquela mentalidade, que era saber que eu estava de volta em sala de aula e que eu tinha a capacidade de estar ali, porque eu sentia que eu não tinha aquela capacidade. Eu sentia que aquilo não valia a pena, tá? E aí, eu comecei a entregar currículos em escolas, já com minha formação. Até que eu fui chamado em 2023 para trabalhar na escola particular. Pedi demissão na outra empresa. Eles queriam muito que eu ficasse, mas não me ofereceram um salário melhor, não me ofereceram nada. E eu fui para outra escola. E nessa outra escola, graças a Deus, eu me desenvolvi muito bem. Eu tive meus bons momentos, também tive alguns momentos de aprendizado em que eu não fui tão bom, não fui tão excelente como professor, mas eu tive a capacidade de estar ali, mesmo pensando no começo que eu não poderia. E aquilo começou a virar uma chave na minha cabeça. Porque eu saí do salário de 1.220, 1.300, para o salário de R$ 2.000, R$ 2.100, para uma realidade totalmente diferente, com pressão e etc. E eu soube lidar com essa pressão, da mesmo jeito que eu lidava na faculdade, EAD, comecei a lidar e mostrar outras características. E eu fui convocado para ser padrinho de 3 turmas. O nono A, que não deu para ser padrinho, porque teve um problema, porque eu ia ser o terceiro, mas eu ficava só com os 2, tudo bem. O nono B, que eu fui padrinho principal com minha amiga chamada Bianca, e a gente fez uma festa, deu tudo certo. E o terceiro A. Então, eu conquistei a escola, deu certo, mas isso só foi possível pela fé, pela esperança da mudança, de ter algo, de saber que não importasse o que acontecesse, eu estava melhor do que eu estive antes, mas o antes me ensinou. O antes, ele falava para mim, não importa o que aconteça, se você for demitido, você volta a vender balinha, você volta a trabalhar em lanchonete, você volta a pegar o lixo do chão e colocar no lugar certo, mesmo que escorra o lixo em toda a sua mão. Você, não importa o que aconteça, você pode voltar, mesmo que tenha um cara que cuspiu nas suas costas no trabalho porque ele estava bêbado. Então, essa era a mentalidade, essa era a força, e tudo é a mentalidade, tudo é a mentalidade. Então, eu consegui trabalhar na escola e tudo isso me ensinou. Ter sido passado a perna nos meus empregos, não ter recebido na outra escola, mas ter aprendido que a força de vontade estava aqui. Eu não recebi da primeira escola, mas da segunda eu recebi o ano inteiro. E aí em 2024, no final de 2024, eu fui chamado para ser concursado. Hoje eu sou concursado em 2025, começando o ano letivo de 2026. E isso
mudou minha história para todo o sempre. Voltei para as minhas antigas escolas para ver, escola e faculdade, para ver meus antigos amigos, porque eu mantive as amizades e percebi que eu fiz o meu trabalho totalmente 100% bem feito. Às vezes não, mas eu fiz. Na faculdade precisaram contratar 3 pessoas para ficar no meu lugar. Se eles tivessem pensado assim, não, a gente vai aumentar o salário dele, e ele fica, eu estaria muito satisfeito, eu ficaria ali. Mas graças a Deus deu errado. Graças a Deus deu errado. Porque eu nunca seria valorizado. E com isso mudou minha vida para sempre. Então, os nãos, as condições adversas me proporcionaram estar aqui. Me proporcionaram estar gravando esse vídeo longo e que eu espero que tenha algum tipo de relevância. Então, essa é a mensagem que eu queria deixar passar para quem tem 20 anos, de 20 a 30. Eu tenho 26. Eu pareço que eu não tenho 26. Meu rosto é jovem, mas eu tenho 26. Mas minha vida, ela mudou através da mentalidade, do estudo, e da capacidade de entender que não importa o que aconteça, você pode voltar para a estaca zero, mas o importante é você tentar trilhar o caminho novamente. Tentar trilhar o caminho novamente. Porque quando Deus diz sim, é sim. Quando Ele diz não, é não. E você ainda não sabe a resposta, mas você pode descobrir a qualquer momento. Então é isso. Até um próximo vídeo. Espero gravar com frequência. Eu não sei se eu vou conseguir. Eu estou no processo de entrevista para outra escola, então eu já tenho um meu emprego, mas hoje eu tenho a capacidade de ter 2. Eu tenho a capacidade de ser um profissional que pode escolher. Eu já fui em 2 entrevistas e eu decidi deixar uma de lado, porque eu posso escolher. Mas o Anderson de 2022 ele não podia. O Anderson de 2021 ele não podia. Mas o Anderson de 2024, 2025 e 2026 ele pode. Mas ele precisa saber, todos nós precisamos saber, que a gente pode voltar a não ter esse poder de escolha. Mas basta você ter a mentalidade de nunca deixar isso cair ou deixar isso para trás.